E vem conferir uma análise do novo capítulo de Boruto 2 Blue Vortex. E o capítulo começa com um flashback do Boruto com o Kawaki, onde eles tentam organizar um plano, onde o Kawaki fala que eles não vão conseguir destruir o Jura. O Jura é muito forte para eles nesse momento. E o Boruto fala que esse não é o plano. Ele tem noção disso, mas ele sabe que se ele utilizar o poder do Deus Trovão, ele vai conseguir se teletransportar para outro lugar, fazendo com que eles fujam da batalha. Então o objetivo ali é fazer com que o Kawaki consiga ganhar tempo, porque enquanto o Kawaki luta, o Boruto consegue recuperar o seu chakra o suficiente para poder sentir aonde ele colocou aquela peça que ele deu para o Kawaki e assim se teletransportar para outro lugar. Saindo do flashback, a gente volta para a luta do Kawaki contra o Jura. Uma luta bem interessante. Eu acho que o autor, não é o Kishimoto, o autor que desenha Boruto, ele é um cara que ele tem algumas boas ideias de como construir uma sequência de ação para o mangá. Eu sei que às vezes varia muito essa qualidade dele. Às vezes ele cria planos muito genéricos, mas em questão de coreografia eu acho que ele manda bem. Eu acho que ele poderia deixar o cenário mais vivo, mas como um todo, quando você vê como a ação vai funcionando, eu gosto da movimentação. Só acho que o cenário deveria usar um pouco melhor. E a ação do Jura contra o Kawaki é bem feita, é interessante. Até porque fazia tempo que a gente não viu o Kawaki em ação e é legal ver voltar ele em ação, apesar de eu não gostar do personagem do Kawaki. E no momento que parece que o Jura vai conseguir acertar o Kawaki e vai acabar com ele na batalha, ele meio que se teletransporta. Nessa hora, quando ele faz isso, foca no Boruto, que ele conseguiu fazer essa façanha, mas o karma dele começa a ficar descontrolado, que é algo natural. Afinal, na batalha você tem o Boruto e o Jura, sendo que o Kawaki, ele já tá com o seu karma ativado. Isso acaba afetando o Boruto também. Algo muito interessante que eu acho que vai voltar futuramente, de como os karmas acabam um afetando o outro, como um acaba puxando o outro. Algo que lembra muito alguns conceitos dentro do próprio Naruto, de quando você usa muito uma maldição, ela acaba voltando em questão principalmente no começo do Naruto, quando a raposa de 9 caudas ela tentava usar qualquer momento o Naruto de fraqueza para tentar sair dele. Acho que o karma vai funcionar mais ou menos assim. Ele usa o momento de fraqueza, de pouco chakra do Boruto para tentar dominar o seu corpo. Logo depois volta para a luta do Kawaki, ele acaba acertando alguns golpes no Jura que deixa ele acuado. Nessa hora foca no Kajin e também na Sumire. Eles estão conversando e parece que o Kawaki tem uma vantagem, mas o Kajin logo fala: isso não parece, ele não tem nenhuma vantagem, o Jura só está pegando leve com ele. Logo depois vai começar o monólogo do Jura do capítulo, onde ele começa a falar como ele ficou impressionado com a evolução do Boruto e da Himawari, da Sarada e do Kawaki em pouco tempo. E ele chega numa conclusão que aquilo seria o amor. O amor é a grande fraqueza da humanidade, porque quando você ama alguém, você deixa a fraqueza exposta para uma outra pessoa que pode atacar ela. Mas ao mesmo tempo, o amor aqui pode significar perfeitamente o que eles mais precisam, que é tirar força do nada. O amor por um amigo, o amor por uma pessoa que você ama de verdade, ou até um amor por um familiar. Isso acaba fazendo você tirar força de onde você não tem para crescer em adversidades. Tanto que ele menciona a Himawari nesse momento, o Boruto, a Sarada e o Kawaki, que são pessoas que têm essa ligação com o amor. E o Jura, que apesar de ser mais velho do que as outras árvores, ele é alguém que não entende conceitos básicos da humanidade. E o amor é algo que ele não sente. Então, a partir daí, é algo que eu acho interessante. Eu acho que esse assunto já foi mencionado muito em Naruto, principalmente quando envolve o Gaara e o Naruto, que são pessoas que lá no começo do Naruto clássico sofriam muito pelo amor. O motivo do Gaara ser o que ele é pela falta de amor. E o motivo do Naruto ser o que ele é porque encontrou pessoas que fizeram ele achar o caminho certo. Eu acho que é um caminho bem perigoso que o Boruto está indo, porque ele vai fazer uma comparação de repetição de narrativa da sua própria obra, que já foi muito bem feito, muito bem explorado e muito bem desenvolvido. Boruto não tem essa capacidade de desenvolver tão bem algumas narrativas. Eu tenho medo deles irem para esse caminho e a obra ficar, além de repetitiva, usar temáticas já usadas de forma melhor lá atrás.
é o que vai acontecer provavelmente. Principalmente porque o arco do Naruto, do primeiro episódio, até o final do Exame Chunin, ele completa perfeitamente esse ciclo do ódio misturado com o amor que você recebe das pessoas. Logo depois, o Jura fala que ele sabe que o Kawaki não sente o amor daquelas pessoas. A única pessoa que ele ama e quer proteger é o Naruto Uzumaki. E se ele sabe disso, quer dizer que o Naruto está vivo. Ou seja, ele coloca uma informação que surpreende quem está ouvindo, porque nem todos sabem que o Naruto ainda está vivo. Então ele fala: eu vou absorver completamente o Naruto, porque absorvendo o Naruto, eu vou talvez descobrir qual é o significado do amor. E aí o Kawaki fica bravo, mas antes de ele atacar, o Boruto chega na batalha. Mas quando ele parece que vai atacar, o Jura já fala que ali por hoje acabou. Ele não vai querer mais luta. Logo depois a gente corta pro Konohamaru conversando com a Cold. E aí eles falam que ali era o ponto que tinham que ficar pro Boruto se teletransportar. O Boruto se teletransporta com o Kawaki. Chegando lá eles falam que eles têm que correr pra vila para resolver mais rápido aquele caso possível. Logo depois tem uma conversa da Ida. E a Ida fala como que aquilo que o Boruto fez pode ser muito legal, pode ser muito interessante porque ele conseguiu mudar o futuro. E se mudando o futuro, pode ser que nem tudo que foi visto seja feito como é. Logo depois eles mencionam para Ida que ela tem que se preocupar com ela mesma, porque a partir de agora o foco dos monstros ali, das criaturas da árvore, vão ser ela. Logo depois tem uma cena do Hidari com o Jura, onde o Jura fala que aprendeu mais coisas com o Kawaki, e aí o capítulo se acaba. Algo muito interessante, querendo dizer que o Jura está evoluindo de uma forma diferente. Normalmente quando a gente vê mangás shonen, animes shonen, o que acaba acontecendo? Qual que é a evolução do personagem? Ele treina e ele acaba se tornando alguém. Ele treina e acaba ficando mais forte. Ele vai ficando mais forte através do treino ou de batalhas. Às vezes tem um personagem que ele não é tão forte, mas ele vai evoluindo ao longo da batalha. O Jura é diferente, a evolução dele é emocional. A evolução dele é ser alguém que acaba sendo aquela pessoa que ela vai entendendo os sentimentos humanos para poder se evoluir. Algo que eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que o Boruto já deixou bem claro como o Jura vai ser derrotado. Para mim, o que vai acabar acontecendo, fazendo uma análise desse capítulo que foi feito até agora, é que o Jura é alguém indeciso do que ele quer ser. Enquanto os outras criaturas das árvores são praticamente pessoas irracionais e cada um está sendo destruído através de sentimentos que eles mesmos não entendem, o Jura é alguém que quer entender cada sentimento de cada pessoa que está ali. Então, o que vai acabar acontecendo, na minha opinião, analisando uma especulação futura, o Jura vai ser derrotado pelos sentimentos, principalmente pelo amor. Cada um vai ser derrotado por algum sentimento. Eu acho isso interessante, inclusive. Uma foi pela saudade, pelo amor de alguém que ele não sabia o que era, porque, de novo, são recém-nascidos, mas o Jura, ele vai ser aquela pessoa que no final, ele vai sentir o amor por alguém, e esse amor vai fazer com que ele seja derrotado ou destruído. Eu acho que esse é o caminho que o Blue Vortex está querendo caminhar pro Jura. Até porque eu acredito que esse arco não é o arco final de Blue Vortex. O arco pós isso, que vai ser Boruto contra Kawaki, aí vai ser o arco final. Mas quando você pensa como um todo, eu acho que essa ideia do Jura querer evoluir através de sentimentos vai fazer com que ele queira conhecer, e essa ideia dele querer saber quem ele é, o que são os sentimentos, vai ser sua derrocada. O capítulo em si não foi o melhor do mundo, mas ele é um bom capítulo, principalmente pela sequência de ação muito bem feitas. Evolução de história? Não tanto, mas pelo menos foi legal. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do novo capítulo de Boruto? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.